Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica vive um tempo litúrgico de preparação para o Natal, o tempo do Advento. Percorre as 4 semanas que antecedem o acontecimento do presépio e em torno de mensagens apresentadas nos encontros das comunidades em cada domingo. Hoje queremos apresentar-lhe as que se referem ao próximo domingo, o que faremos no diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, será o terceiro domingo do Advento, aquele que se aproxima. Que mensagem percorre os textos bíblicos que são lidos nas Eucaristias desse domingo? Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores e àqueles que nos acompanham durante esta reflexão, esta partilha sobre a liturgia dominical e principalmente sobre as leituras. Este domingo tem, dentro da quadra do tempo litúrgico do Advento, como o Paulo acabou de referir, tem um sentido muito próprio, um sentido que, de alguma forma, o singulariza. O tempo do Advento é conhecido na liturgia como uma espécie de tempo de esperança, tempo de expectativa, tempo que, simultaneamente, faz memória do passado, e por isso recorremos a textos muito significativos do Antigo Testamento para traduzir essa memória, eu diria para atualizá-la e fazê-la nossa, e simultaneamente este tempo do Advento tem um outro componente teológico, uma outra dimensão teológica, que é a dimensão de projetar esta esperança em termos de futuro. Portanto, o Advento não é apenas um tempo que nos ajuda a olhar para o Natal imediato, mas, enfim, para o grande encontro, para o grande Natal da vida de cada um de nós. E dentro deste percurso, dentro desta quadra, este terceiro domingo acentua fundamentalmente a dimensão que está associada à esperança, que está associada ao messianismo, que é a dimensão da alegria. É um convite ao povo de Deus, é um convite às comunidades cristãs, é um convite a cada cristão, exatamente celebrar esta alegria que vem fundamentada, alicerçada exatamente nesta esperança. E por isso se recorre a textos, como em seguida vamos ver, que interpelam exatamente a esta alegria. E esta alegria resulta de uma coisa que também aparece no Evangelho, de uma das dimensões do Evangelho, antecipando um bocadinho aquilo que é a reflexão, que daqui a pouco vamos colocar em maior destaque, antecipando aquilo que é o fundamento da alegria, que é no fundo a conversão interior do coração. E neste sentido eu acho que, aliás, até há uma designação mais ou menos assumida, que é o domingo da alegria, o domingo do júbilo. Nos 4 domingos do Advento. Dentro dos 4 domingos do Advento, como depois na Quaresma encontramos. Isto até ajuda a perceber às comunidades e aos cristãos que estas quadras litúrgicas não são quadras fúnebres, não são quadras de melancolia, não são quadras de uma expectativa vazia, mas são quadras que têm esta ressonância de felicidade, de paz, de serenidade, de comunhão, aliás, que todo o tempo do Advento nos convida a partilhar, a sentir e a intensificar na vida de cada um de nós. Neste tempo também, Dr. Juan Ambrósio, no tempo que vivemos, marcado, enfim, por muitas crises. Com algumas nuvens negras, não é? Como é possível a alegria neste tempo? Pois essa é a questão que se pode colocar, de facto, alguns menos atentos ou que queiram fazer o tipo de leitura podem dizer como é possível fazer uma proposta de alegria quando o ano que se aproxima até nos é anunciado bem carregado de outros tintes, de outras cores mais escuras. Bem, mas o motivo que nos leva à alegria não é o motivo das dificuldades que aí vem. Nós não estamos contentes pelas dificuldades, face a elas até estamos apreensivos. Mas estamos contentes porque face a essas dificuldades não estamos sozinhos. O que o Natal celebra em cada ano é de novo este compromisso que de novo Deus assume de sempre, todos os anos e sempre, de não desisto da humanidade, não desisto de cada ser humano, não desisto desta história, quero levá-la a bom porto. E isso é que é o motivo da alegria, ou seja, de sabermos que apesar de todas as dificuldades, há um Deus que não desiste de nós, e não é só não desiste de nós, mas que está ao nosso lado e se compromete connosco para fazer este itinerário. E esse é o grande motivo da alegria. Não é, portanto, uma alegria alienante que nos faz viver bem dispostos porque não enfrentamos as dificuldades, porque não as reconhecemos, porque passamos por cima disso tudo, não é essa alegria. Pelo contrário, é uma alegria que nos compromete a responder a essas dificuldades. Esta certeza de que não estamos sozinhos e esta confiança que gera a esperança de que saberemos dar um bom porto e um bom rumo ao que temos que fazer. A certeza da presença de Deus, ela vai sendo afirmada
em todos os tempos, e estou a referir-me à primeira leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é da profecia de Sofonias, que pedia para São Lourenço que nos enquadrasse este livro da Bíblia, e depois a mensagem que aí é dita, a certeza de facto que o Senhor está no meio de ti, não temerás nenhum mal. Muito bem, acho que é muito importante, e eu quase que deixaria um convite aos nossos espectadores para estarem um bocadinho nesta interação connosco, porque de facto não é habitual, não é comum nos textos da nossa liturgia aparecerem textos deste profeta. Também não é, porventura, muito comum as pessoas conhecerem o próprio nome do profeta. E creio que então não é nada comum conhecer-se e contextualizar-se quem é este personagem Sofonias. Sofonias é um daqueles profetas considerados menores não no sentido da importância temática, mas no sentido da quantidade literária, ou seja, os seus textos são relativamente pequenos, representam uma tradição manuscrita, uma transmissão manuscrita relativamente sucinta, ou seja, breve, onde há textos muito densos, muito condensados e muito importantes. Onde e quando situar este profeta? Sofonias é certamente um profeta ligado ao período do pós-exílio. Em termos de tempo, estamos a falar de quando? Estamos a falar dos finais do século VI, portanto, 538 para baixo, e ligado um bocado à reconstrução de Jerusalém. Ora, estes profetas são exatamente Ageu, Zacarias, etc. São profetas de uma grande expectativa, de uma grande esperança. Face ao acontecimento do regresso do exílio da Babilónia pelo povo de Israel, à formação daquilo que era o chamado resto fiel. O que é o resto fiel? É o resto que mantém a fidelidade à aliança, à tradição, à mensagem, à vivência recebida e alimentada pelo povo de Israel. Estes profetas, naturalmente, são homens do otimismo. Acham que aquilo que aconteceu, a libertação, a queda de Babilónia, a destruição da Babilónia, o regresso à pátria, não é apenas uma apoteose, não é apenas uma utopia, mas é, de facto, a marca, o sinal, a confirmação de que este acontecimento não poderia acontecer, não poderia ter tido lugar se não tivesse o selo, a marca de Deus. E, por isso, este profeta, simultaneamente, convida à alegria, e por isso se enquadra muito bem neste domingo, como convida à esperança, mas, acima de tudo, creio eu, convida a que o povo consolide a sua confiança em Deus. Porque, de facto, há aqui um acontecimento que marca a história deste povo. Da Babilónia, prisioneiros, escravos e submetidos à tirania de um império hostil, encontram a liberdade, certamente em precárias condições. E eu acho que isto até dava para fazer um bocadinho a passagem do que há pouco aqui o Juan dizia. Em precárias condições, é preciso reconstruir o país, é preciso reformular tudo, é preciso reconstruir a cidade, é preciso reinventar as estruturas e as instituições, mas há aqui, naturalmente, um ímpeto de esperança, eu diria quase um fogo, um elan de esperança muito grande, a que naturalmente leva a que o povo não tema, não entre em desânimo, que olhe para as dificuldades com esperança, porque se as barreiras são grandes, ao saltá-las, não estão a saltá-las sozinho, estão também exatamente com a presença de Deus. Isso já foi dado o grande salto da Babilónia para Jerusalém, os outros agora também serão possíveis. E acho que isto é um tema muito rico para ser meditado e de que Sofonias faz eco aqui. Esta nota do positivo, do olhar de uma maneira positiva, de uma maneira de esperança realista, não é uma esperança bacoca e assente, não, uma esperança realista porque é assente nesta fé que nos diz que não estamos sozinhos, é uma nota que eu acho que é de todo importante sublinhar. A fé tem que ser significativa do ponto de vista antropológico, ou seja, tem que nos ajudar a viver. Não é uma coisa para nós termos ao lado da vida, não. É uma dimensão, é uma relação que nos deve ajudar a viver. Que nos deve ajudar a viver todos os momentos da vida, inclusive este, onde porventura nós vemos as coisas com bastante mais dificuldade. E o convite é claro, o que o texto diz a dada altura é: não temas, Sião, não te deixes tomar de abatimento. Ou seja, este convite a dizer, não temas. E depois mais à frente vai dizer porquê. Não temas porquê. Não estás sozinho.
Alguém está contigo, alguém que te acompanha, e nós acreditamos que este alguém que nos acompanha foi esse alguém que nos criou, que está comprometido connosco. Portanto, não deixará que as coisas aconteçam de uma maneira que nos tornem completamente aprisionados e não consigamos fazer nada. Não, Ele estará ao nosso lado, potenciando as nossas forças, ajudando-nos a enfrentar as coisas com dificuldade. Agora bem, é bom que, de facto, não caiamos na ilusão de que outros farão por nós. Não é isso também que a fé aponta. Ou seja, a fé não é dizer, senta-te e esperançosamente aguarda que aquele que te criou vai-te resolver os problemas. Porque isso não acontecerá, certamente. O que nos está a dizer é que as nossas fragilidades poderão ser potenciadas e, porque não estamos sozinhos, poderemos vencer as dificuldades. Mas temos que ser nós a vencê-las. Ou seja, este convite a não temer é simultaneamente um convite ao compromisso. Não temas, age e enfrenta, porque isso ajudar-te a ultrapassar as dificuldades. E são propostas que não se aplicam apenas numa dimensão espiritual. Não. É pelo concreto de todos os dias. Exatamente. Como é óbvio, ajuda-nos a entender a vida fazendo essa leitura espiritual e ajudando a ler a história e a existência a partir de uma outra dimensão, mas que tem que ter depois uma concretude, ou seja, tem que concretizar-se em vida. Esta releitura que eu faço da vida, se quiserem, tem que ter uma outra dimensão, que é a reescrita, ou seja, eu releio a minha vida à luz de uma relação que tenho com Deus e depois reescrevo o meu agir à luz dessa relação. Portanto, tem que ter sempre uma consequência existencial. Ou então a fé é uma coisa muito bonita, mas, enfim, fica pendurada, não toca na existência. Acredito que a segunda leitura que se discute nas Eucaristias deste domingo, da Epístola de São Paulo aos Filipenses, também vai nesta linha. Reafirma-se esse convite à alegria, porque o Senhor está próximo. Diz também qual é a razão pela qual cada um se deve alegrar. Sim, certamente se diz. Vamos analisar um bocadinho com calma e serenidade, não é? São 4 ou 5 linhas, enfim, um texto breve. É um texto muito breve. É um texto que é tomado de uma carta, que é uma carta densamente teológica e densamente cristocêntrica, ou seja, tudo está centrado na pessoa de Cristo. E isto tem a ver um bocadinho com a sociedade, com a colónia de Filipos, onde Paulo teve algumas das suas experiências mais difíceis no processo da evangelização. O que é que nós entendemos com esta realidade do Senhor está próximo? Normalmente fazemos aqui uma espécie de leitura escatológica, ou seja, de advento do Senhor. Mas eu também creio que se pode ler esta leitura com o Senhor acompanha-nos. Próximo, está junto, está na proximidade. Não está ausente desta história. E não precisamos dar este texto dizendo, vai ser, alegrai-vos porque daqui a pouco tempo vós já estáis, entre aspas, nos anjinhos. Não é isso. O Senhor está próximo, ou seja, o Senhor está convosco, acompanha-vos. Esta comunidade constrói-se a partir exatamente desta inserção, desta profundidade, desta centralidade do mistério de Cristo na vida da comunidade. E por isso se recomendam exatamente estas atitudes. Porque o Senhor está próximo, voltamos aqui um bocadinho à história de Sofonias. Porque há uma maravilha que este povo sente. Há um momento da história que este povo sente que ultrapassa toda a razoabilidade das suas forças. Sinal da proximidade de Deus. Tomem aqui, o Senhor está próximo, vós podeis dar este salto qualitativo para que na comunidade de Filipos, uma comunidade difícil, uma comunidade de colonos e de cidadãos romanos, que era uma colónia para reformados, ou para pessoas já em pensão militares, então tinha os seus problemas. Aqueles que ali viviam, e é importante perceber que foi em Filipos que Paulo batizou os primeiros europeus, a Lídia e sua família. Portanto, esta comunidade que ali se desenvolveu, que deixou belíssimas marcas, a própria arqueologia documenta estas marcas de uma presença de uma comunidade significativa no meio deste ambiente, era, de facto, devia ser, naquele contexto, pela presença de Jesus, que está também na vivência desta mesma comunidade, um sinal de esperança, um sinal de alegria, eu diria mesmo, um sinal de louvor e de ação de graças. E, portanto, esta alegria, como o Juan também dizia há pouco, não é uma alegria
utópica, é uma alegria vivida, é uma alegria existencial, é uma alegria partilhada, é uma alegria que leva à construção e à comunidade, à construção de uma comunhão, que é exatamente aquela alegria que se pede no tempo de Natal. E por isso, na preparação do Natal, eu creio que daqui decorrem atitudes vivenciais, existenciais, comunitárias e individuais, e não devemos dissociar as duas coisas, que são profundamente, eu diria, visíveis, mas também necessárias para esta quadra do tempo, para este período litúrgico. Esta dimensão da proximidade a mim parece-me fundamental. É verdade que o Advento fala de celebrarmos a presença que todos os anos queremos de um Deus que se faz menino e que habita entre nós. Mas é igualmente verdade que nós já vivemos essa experiência. E, portanto, nunca nos podemos esquecer dessa dimensão. E, no fundo, é aquilo. O que está a acontecer nestes textos. Os dois textos praticamente vão na mesma linha, mas um é Antigo Testamento, fala-nos de uma intuição, fala-nos nesta certeza de que Deus está próximo, mas está próximo através do seu agir, através dos seus mensageiros, através dos seus profetas, através das coisas que o povo vai vislumbrando. Agora não. Agora o apóstolo faz a experiência de que Deus está próximo, ele mesmo está. Ele mesmo está junto de nós, ele mesmo caminha connosco. Há aqui, em certo sentido, um passo em frente. Já não é só a intuição, já não é só o agir de Deus através de outros. Continuará a ser certamente o agir de Deus através de outros, e esses outros teremos que ser nós para os outros com quem vivemos, mas é o próprio Deus que está agora, que já habitou entre nós, que já montou a sua tenda entre nós e que, portanto, está entre nós. E esse é o profundo motivo da alegria e da confiança, não é? Um convite também a não desistirmos, apesar de exatamente, tal como ele não desiste, e isso é o que também cada Natal celebra, esta aposta que Deus faz continuamente no ser humano, tal como como ele não desiste, nós não podemos desistir. Aliás, é muito interessante, se pegarmos na nota da confiança, nós não tememos e temos esperança porque confiamos nele. Paradoxalmente, e isto é um paradoxo do meu ponto de vista muito interessante do cristianismo, é que Deus depois confia-nos o seu próprio projeto. Ou seja, nós que confiamos nele, porque confiamos nele, recebemos da parte dele, confio-te o meu projeto. Ou seja, e daí a ação de que falava o Padre João Lourenço. Somos nós que temos, com o nosso agir, também ir concretizando este projeto de Deus. Portanto, isso é um enorme compromisso. Motivo de alegria, mas motivo de compromisso para levar para a frente. Vejamos o texto do Evangelho que se escuta neste domingo, Padre João Lourenço, no capítulo 3 de São Lucas, onde, acredito, São João Batista acaba por ser a personagem central do texto. Eu acho que não. Bom, discordarmos, conseguimos. Acho muito bem. Acho que é para isso, quer dizer, o São João Batista é importante. Tem aqui uma função que é aquela que ele, de facto, sempre ocupa e que as narrativas evangélicas lhe atribuem. Ele é sempre um mediador. Aliás, eu percebo até que a pergunta tua claro. É feita em função já do texto, porque no texto diz mesmo: exatamente. Eu não sou nada importante. Há de vir depois de mim alguém que é muito mais importante que eu. E que eu não sou digno de desatar eu nem sequer sou digno de desatar as correias das sandálias. Que era uma das expressões bíblicas, e também eu creio que até podemos utilizar hoje em dia, mais adequadas para representar a simplicidade e, enfim, a disponibilidade, não é? Aliás, nós também o dizemos muitas vezes, que eu nem sequer serve para me desatar o atar dos sapatos, não é? Portanto, João não utiliza esta expressão como desprezo, mas como disponibilidade. Ora, para além desta graça, mas também desta oportunidade, que eu acho que é muito importante, porque olharmos o texto a partir daqui, nós temos este texto, um texto, eu diria, de tremenda atualidade. Não é? É um texto de tremenda atualidade. É atualidade em termos espirituais, em termos pastorais, porque a pergunta é sempre esta, fundamental em todas as atitudes da vida cristã que havemos de fazer, mas é também um texto de profunda atualidade no sentido social, naquilo que é, no fundo, a realidade social em que vivemos. Porquê é que eu digo que é de profunda atualidade? E eu acho que é uma belíssima questão a colocar nesta quadra litúrgica e nesta quadra do tempo, nesta época, nesta estação. Porquê? Porque toda a gente pergunta o que é que os outros têm de fazer. Nunca ninguém se pergunta a si próprio o que temos de fazer, não é? A sociedade hoje vive em função de que os outros é que têm de fazer.
E ninguém se pergunta a si próprio o que temos de fazer. E o texto de João Batista mostra até as diferentes, como paradigma, as diferentes classes sociais a perguntar o que é que temos de fazer. Não é? Porque vemos, o Estado é que tem de fazer, os outros, aqueles que pagam impostos é que têm de fazer, aqueles é que têm de fazer. E ninguém diz, para vencer a crise, se é que de crise existe, todos temos de fazer e todos têm de mudar. E ninguém pode nem deve alienar as suas responsabilidades. Porque o que nós assistimos é, de facto, a um festim de mal-me-queres na rua, a dizer que os outros façam, que os outros paguem, que os outros contribuam, que os outros deem. E os próprios. Normalmente eles pedem, e vimos aí nas últimas manifestações sociais, os outros, os que não estão lá, que têm de trabalhar, é que têm de dar para os que lá estão, porque eles não querem dar. Não é? Estão a dizer, deem-nos para nós. O texto, qual é a proposta que temos de fazer? E, portanto, a proposta do texto é esta. Cada um tem de mudar. E para criar comunhão não se pode criar sem cada um mudar. Não há uns que mudam e outros que não mudam e esses chegam a uma solução. Não, todos temos de mudar. E todos temos, certamente, na análise social que se faz, e qualquer sociólogo daqueles de trazer por casa o pode ver, é que a nossa sociedade tem de mudar. E todos temos de mudar. Essa mudança, se for acompanhada numa perspectiva espiritual, certamente, numa perspectiva pessoal, de interioridade pessoal, certamente terá muitos melhores resultados. Será, certamente, muito mais criadora de dinamismos e de comunhão. Se perguntarmos o que é que os outros têm de mudar, ou só que os outros têm de mudar, isso aí não mudamos nada, porque os outros também perguntarão a nós. Portanto, da verdade, acho que este tempo é muito bom e este texto é muito oportuno. E as sugestões que aqui são dadas, quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem. São tão importantes. Parece ser para os dias de hoje. Exatamente. Estando totalmente de acordo com o que o Padre João disse, no entanto, diria também, o texto introduz como critério da ação os outros. Agora, não no sentido do que é que os outros têm que fazer para resolver, mas o que é que eu tenho que fazer aos outros, ajudando os outros. E é muito interessante. A pergunta é essa, a pergunta universal, o que havemos de fazer, e se olharmos com alguma atenção, a resposta de João é interessantíssima. Nós não temos que fazer muito mais do que está para além das nossas forças. Temos que fazer o que compete a cada um. E ele vai dizer, quem tem mais, partilhe com quem tem menos. Quem tem o poder, não o exerça sobrecarregando os demais, exigindo demais sobre os outros. Quem tem a força, não transforma essa força em violência ou em injustiça. Ou seja, o que João introduz é o critério do outro. O que é que tu fazes ao outro? Qual é a tua disposição para o outro? E, de facto, essa é a pedra de toque, a questão do bem comum, do cuidado do outro, que várias vezes já temos falado aqui. E se todos estivermos dispostos a ver o que é que o outro precisa e o que é que eu posso fazer pelo outro, que está ao meu cuidado, e sobretudo por estes outros que em muitos sítios já nem têm sequer a categoria de outro, porque já são tão desprezados e tão postos de lado que já nem chegam a ser outros, então talvez haja aqui uma pista interessante. Ficam esses desafios também para este tempo. Agradeço por terem estado neste programa, onde podemos apresentar as mensagens que a Liturgia Católica propõe para o encontro das suas comunidades neste domingo. Votos de um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.